Agora vamos treinar com questões de concurso. Nós vamos começar aqui com o primeiro bloco, que nesse primeiro bloco eu coloquei para você questões de bancas mais simples, mais básicas, tá bom? Então nós vamos começar com VUNESP, IBFC, Sesgran Rio, CEPUERJ, que é uma banca muito parecida com a Sesgran Rio, FUNRIO, CEPERJ, vai ter de tudo aí. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos da questão 1 a 8, só com bancas similares. 1. VUNESP. Com fundamento em Koch e Elias, a relação entre os termos objeto e garfo é a mesma que se estabelece na mesma ordem, presta atenção que a banca está querendo, na mesma ordem. Bom, o primeiro passo é identificar qual é a relação semântica. Então, a relação entre os termos objeto e garfo. Objeto não é um termo geral, Garfo não é um termo específico, Então, eu vou do geral ao específico. Ou do hiperônimo, hiperônimo e hipônimo. Pronto, é isso que a banca quer. Letra A. Mamífero e baleia, em que o primeiro é superordenado em relação ao segundo, caracterizando a hiperonímia. Então, a relação é a mesma. Baleia é um tipo de mamífero, mamífero é hiperônimo de baleia. Coisa linda, parece a A. Vamos ver se alguma vai competir com a A. B. Coisa e negócio, em que tanto o primeiro quanto o segundo possuem sentido impreciso, caracterizando a ambiguidade. Veja, coisa e negócio podem até ter um sentido impreciso, porque tem. Então, cuidado, a VUNESP não dá ponto sem nó também. Porque coisa e negócio são nomes que a gente usa de uma maneira muito vaga e imprecisa. Então, são nomes que se assemelham nesse sentido. Porém, apesar de possuírem o mesmo sentido, isso nada tem a ver com o enunciado, porque o enunciado queria uma relação de geral específico. E negócio não é um tipo de coisa, nem coisa é um tipo de negócio. Por isso que não é a letra B. Além disso, na letra B, a banca fala em ambiguidade. E aqui não faz sentido dizer que há uma ambiguidade. Não confunda imprecisão, que é o que há nesses vocábulos. Eles são vagos, eles são gerais, com ambiguidade. A ambiguidade é duplo sentido. E dizer que há ambiguidade, a gente só consegue ver isso na frase, analisando ali o contexto. Então, não é o caso. A letra B também peca no final aí da frase. C. Flor e planta, em que o primeiro é mais específico em relação ao segundo, caracterizando a hiponímia. Ora, de cara, a gente vê que a assertiva por si só está certa. Porque se o primeiro é mais específico do que o segundo, então o primeiro é hipônimo do segundo. Porém, apesar de estar certo, afinal, flor é um tipo de planta. Então, apesar de estar certa, não responde ao enunciado, porque o enunciado queria o contrário, não é mesmo? Queria do geral ao específico. E aqui ele foi do específico ao geral, inverteu. Por isso que não pode ser a letra C. Tudo bem? Fora C. D. Jantar e comer. Então, a relação é a mesma de jantar e comer, em que tanto o primeiro, que é jantar, quanto o segundo, comer, possuem o mesmo sentido, caracterizando a sinonímia. E aí? Possuem o mesmo sentido, caracterizando a sinonímia. Dizer que jantar é sinônimo de comer? Bom, primeiro, a assertiva por si só está errada, porque jantar não é sinônimo de correr. Na verdade, o que nós temos aqui é uma relação de associação.
associativa, não esqueça. A associação, isso cai muito em prova, eles colocam muito. São palavras que estão no mesmo campo semântico. Então, vou repetir, a relação é associativa, pode chamar assim mesmo. Associação. Associação, toda vez que eu colocar associação, foi aquilo que eu te mostrei lá no vídeo anterior. São palavras que são associadas, estão no mesmo campo semântico, mas eu não posso dizer que uma seja sinônima da outra. Também não posso dizer que jantar seja um tipo de comer, ou comer seja um tipo de jantar. Na verdade, elas estão, não há relação de hiperonímia ou hiponímia, elas estão apenas no mesmo campo semântico, fora de arco-íris e pôr do sol. Aí a banca pergunta se em arco-íris e pôr do sol os termos estão no mesmo campo semântico. Estão no mesmo campo semântico? Estão. Arco-íris, pôr do sol, coisa linda. Estão mesmo. Ó, o Unesp está dando aula nessas questões. Então, há uma relação aqui associativa. Arco-íris, pôr do sol, tudo a ver, né? Tá. Mas no final, ele diz, caracterizando a sumarização. O que é a sumarização? Ora, pense, você nem precisa ter aprendido isso daí, ter estudado isso. O que é o sumário? O sumário é o resumo. Então, a sumarização é aquela situação de coesão em que você resume o que foi dito anteriormente. Então, veja, você vem, por exemplo, comprei banana, pera, uva. Tudo estava caro. Esse tudo é uma sumarização, ou seja, um resumo de banana. Não é o caso. Eu não posso dizer que pôr do sol seja um sumário, um resumo do arco-íris. Então, começou bem, terminou mal. A banca queria a mesma relação, resposta letra A. Questãozinha boa essa da VUNESP, porque ela passeia por vários conceitos que a gente aprendeu lá na teoria, no bloco anterior. Tudo bem? 2, mais uma da VUNESP. Aqui a banca traz as passagens, jantar, ganso, ave. E aí ela diz, nas passagens, a relação que há entre os termos destacados é, respectivamente, de. Então, vem. Aqui não apareceu o segundo termo destacado. Destaque para mim. Ó, era jantar e ceia, tá bom? Aqui no meu slide não está destacado, destaque aí no seu material, caso não esteja, tá bom? Então, ó, a relação é entre jantar e ceia e ganso e ave. Então, aí ela coloca as opções sinonímia e retomada por hipônimo, hipônimos de alimentar-se sinônimos, anáfora associativa e sinônimos, sinonímia e retomada por hiperônimo, anáfora, especificadora e catáfora. A primeira coisa que você faz é perguntar se, ó, só de analisar as opções na primeira, ó, se há uma sinonímia ou se há, veja, um hipônimo, um é mais geral do que o outro, mais específico do que o outro, ou se há uma anáfora associativa. O que é anáfora associativa? Mesmo campo semântico. Mesmo campo semântico, tá? Associação, você já sabe, é do mesmo campo semântico. Tá, entendi. Sinonímia são mesmo sentido e anáfora especificadora. O que é anáfora especificadora? É o específico retomando o geral. Então, você já sabe isso, ó. Vou repetir. O que muita gente não entendeu na questão, você agora já sabe, ó. O que é anáfora associativa? Anáfora associativa é uma palavra retomando a outra, sendo do mesmo campo semântico. Eu nem vou escrever, porque eu já escrevi lá. E o que é anáfora especificadora? A anáfora especificadora é o específico retomando o geral. Então, eu vou lá ao texto, eu estou na primeira coluna ainda, e vou ver se ceia é um tipo de jantar. Ou se ceia é do mesmo campo semântico de jantar. Ou se ceia é sinônimo de jantar. Leia o texto, ó. Do latim quena, última refeição do dia, o nosso popular jantar, a ceia de Natal. E aí, ceia. Essa questão foi ótima. Mas como é VUNESP,
Muita gente ficou em dúvida, mas a VUNESP é mãe. Muita gente ficou em dúvida entre... Ó, essa questão foi super inteligente, por quê? Muita gente ficou em dúvida entre sinonímia, ceia é sinônimo de jantar? Ou hipônimo, ceia é um tipo de jantar? Teve gente que teve essa dúvida, porque falou assim, ó, vou reproduzir aqui as dúvidas. Poxa, ceia não seria um tipo de jantar? Existe o jantar e um tipo de jantar, ceia, ceia de Natal. Não é qualquer jantar, é a ceia de Natal. Aí muita gente pensou, ceia pode ser um tipo de jantar. Você acha? Ou anáfora associativa. Ou seja, ceia e jantar estariam no mesmo campo semântico. Não haveria ali uma relação de sinonímia, mas eles estariam no mesmo campo semântico. Então aqui entre nós, era para você ficar em dúvida entre A e C. A E, veja, é a mesma coisa que a B. Dizer que é uma anáfora especificadora é o mesmo que dizer que é hipônimo. E ali, ceia não é um tipo de jantar, não viaje dizendo assim, é um tipo de jantar, porque não é qualquer jantar, é o jantar de Natal. Não, a gente está falando de ceia, a gente não está falando de Natal. Então, cuidado com o que a banca destaca. Ó, ela destacou, por isso que eu destaquei aqui para você, ceia. Então, ceia é um tipo de jantar? Não. Então, ó, o máximo que você ficaria em dúvida entre A e C. Mas, como é VUNESP, a banca é mãe. A, C ou D, né? A, C ou D. Como é VUNESP, então vou repetir. Ó, já eliminei a B e a E. Então, ficaria em dúvida entre A, C e D. Como é VUNESP, a gente vai pela segunda coluna. Por isso que às vezes é melhor ir de trás para frente. Porque ela é mãe, ó, ela vai aliviar. Sinonímia e hipônimo, anáfora associativa e sinônimo, ou sinonímia e hiperônimo. Agora você vai olhar, olhe para cá. Ó, é a segunda coluna que vai resolver tua vida. Não havendo nada para comer, vende-lhes um ganso. Judas, ganancioso, sopra as penas da barriga da ave. Ora, ave, sempre olhando para o coesivo, é ele que é o elemento que faz a coesão. Ave é geral ou é específico em relação a ganso? Ganso é um tipo de ave. Se ganso é um tipo de ave, então ave é o quê? Hiperônimo. Resposta, letra D. Entendeu? E aí, olha que legal essa questão. A gente acaba de entender que isso aqui, que é a sinonímia, né? Sinonímia, ó, jantar é sinônimo de ceia. É que as pessoas, de tanto usarem a palavra ceia para Natal, já reparou? Muitas pessoas só usam ceia, quando você fala em ceia, já acha que é Natal. Mas ceia é o jantar. O jantar é uma ceia. Por exemplo, você fala assim, oi, quer cear comigo? Aí a pessoa fala, não, ainda não é Natal. Aí você fala, não estou falando do Natal, não. Estou falando para jantar. Já reparou que as pessoas, quando você fala em ceia, as pessoas pensam, não, ceia não, tá? Só no dia 24. Cuidado com essa história de sinônimo. E outra, aqui o sentido é o mesmo. Ó, última refeição do dia, o nosso popular jantar. Eu poderia trocar a ceia por jantar, ó. O jantar de Natal. Entendeu? Foi? Pegou o raciocínio? Resposta, letra D. Mas você matou isso aí pela segunda coluna. Final salvo. Vem, vem. Adri, eu vou preparar a minha ceia. Sim, você vai preparar o seu jantar. Entendeu? Começa a falar ceia por aí. Ceia, jantar. 3. Agora IBFC. Lembrando que a gente está começando com as bancas mais tranquilas, até fazer um estrago maior. Ó, a IBFC, ela veio com uma questão disso, de semântica. Ela dizia, a partir das afirmativas, assinale a alternativa que indique a relação de sentido da palavra veículo com as demais. Aí ela vem, veículo, carro, motocicleta, bicicleta, ônibus, automóvel. Então, você vai marcar aí, julgar aí cada alternativa. E vai marcar aquela ou aquelas que estejam corretas. 1. Carro e ônibus.
são antônimos do vocábulo veículo? Não. Antônimo é o contrário. Não. Fora A1. 2. Veículo é hiperônimo. E as demais palavras são hipônimas. Ora, veículo não é o hipergeral? E os outros não são tipos de carro, motocicleta, bicicleta, ônibus, automóvel? Sim, coisa linda. Gostei. A assertiva 2 está certa. 3. Veículo é hipônimo e as demais são hiperônimos? Não, IBFC, isso aqui é para treinar a sua coordenação motora. Não, é o contrário. Veículo é hiperônimo e as demais são hipônimos. Errada a assertiva 3, errada a 1, certa 2, resposta letra B. Vê como a VUNESP pega mais pesado? Agora vem Sesgran Rio. Vem. Ainda acho que a VUNESP é a pior. Estabelece relação de hiperonímia / hiponímia nessa ordem. O seguinte, nessa ordem, só fique ligado nisso, ó. O seguinte par de palavras. Estrondo e ruído. Então, ó, eu tenho que começar do geral, que é o hiperônimo, e tenho que ir depois ao específico, tá bom? Ó, estrondo e ruído. Estrondo e ruído. Ruído é um tipo de estrondo? Caiu assim na FGV, sabia? Exatamente esse par aí veio na FGV, você vai ver depois. Ruído é um tipo de estrondo? É. Então, estrondo é geral e ruído é específico? Muita gente ficou em dúvida na A. A ruído é um tipo de estrondo. Guarde. B. Pescador é um tipo de trabalhador? Veja, não seria o contrário? Então, ó, pescador é hipônimo. Trabalhador é hiperônimo. Eu não queria do hiper para o hipo. Então, a letra B inverteu. Fora a letra B. C. Pista e aeroporto. Pista é um tipo de aeroporto? Aeroporto é um tipo de pista? Não. Então, não há uma relação de tipo D. Há apenas o quê? Uma relação associativa. Associação. Palavras do mesmo campo semântico. Fora C. D. Piloto e comissário. Piloto e comissário. Comissário é um tipo de piloto? Não. A D é igual a C. O que há aqui é uma associação. E. Aeronave e jatinho. Jatinho é um tipo de aeronave? Sim. Muita gente ficou em dúvida entre A e E. Resposta letra E. Por quê? Porque a aeronave é o hiperônimo de jatinho, que é o hipônimo. E aí, para quem teve dúvida na A, estrondo e ruído, então olhe para cá, ó. A é igual a C, que é igual a D. A, C e D eram iguais. O que havia ali entre elas? Havia apenas uma associação, uma relação associativa. Estrondo não é um tipo de ruído, ruído não é um tipo de estrondo. Elas estão apenas no mesmo campo semântico, de barulho. Estrondo é um barulho grande, ruído pode ser um barulho menor. Tudo isso é barulho. Então, elas estão no mesmo campo semântico, mas uma não é o tipo da outra. Nem havia uma relação de hiperônimo e hipônimo, nem na A, nem na C, nem na D. O que havia de hiperônimo e hipônimo era na B e na E, de geral específico. Só que a B inverteu, entendeu? Então, a B, ela é semelhante à E, só que a B inverte. Pegou o raciocínio? Tá bom? Foi. Próxima, questão 5, a gente está treinando com semântica. Sepuerge é muito parecida com Sesgran Rio. Eu tenho trazido essas questões aqui para o seu curso por causa da Sesgran Rio, que está vindo com toda a força. A banca traz um trecho de texto, ela diz assim: o emprego da palavra medicamento
Evite ingerir o medicamento juntamente com alimentos. Evite também ingerir álcool durante o tratamento, pois o uso de XXXX com álcool é tóxico. Aí a banca diz: o emprego da palavra medicamento em substituição a XXX constitui caso de. Olhe sempre para o que a banca pergunta. Ela pergunta do medicamento. Se ela pergunta do medicamento, presta atenção, muita gente ficou em dúvida entre B e D. Só que ela está perguntando de medicamento. Medicamento é o que em relação ao outro elemento? É o termo geral, retomada por hiperonímia. Entendeu? Resposta letra D. Se ela tivesse perguntado o emprego da palavra XXXX em relação a medicamento, seria hiponímia. Mas ela não falou. Ela falou o emprego da palavra medicamento. Então, ela está dizendo que medicamento era um termo geral que estava apontando para um termo específico que viria no texto depois. Entendeu? Pegou? Então, fique ligado no que a banca pergunta. Ela perguntou da palavra medicamento. Medicamento é geral. E o outro, ali, elemento é que é específico. Questão inteligente. Questão 6. Vem. Você perde. Leia o texto a seguir e responda a questão. Aí vem o texto, aí a banca diz. A palavra requisitos guarda com as palavras decência e seriedade, relação semântico coesiva de. Então, olhe para cá, olhe para cá. Você já conhece isso. Sinonímia, polissemia, paronímia, hiperonímia, antonímia. Relação semântico coesiva. Coesiva tem a ver com seta. Eu vou lá para ver. Então, ele havia dito, veja, decência e genuína seriedade são os requisitos. Então, olhe para cá. A banca quer saber da palavra requisitos. Cuidado com o que ela pergunta. Ela pergunta do substantivo requisitos. Tá. Qual é a relação coesiva? Requisitos está retomando decência e seriedade. Decência e genuína seriedade. Tá. Requisitos é o que em relação a decência e seriedade? Resposta, letra D, hiperonímia. Por quê? Porque é um termo geral que retoma outros específicos. Isso, próxima, questão 7. Nesse vídeo, a gente vai até a 8, para depois subir de nível, subir de complexidade. Questão 7. Dri, não entendi. Vou repetir a anterior. A banca perguntava o que requisitos era em relação às palavras, aos vocábulos decência e seriedade. Quando você vai ao texto, decência e seriedade não são tipos de requisitos? Então, decência e seriedade são os hipônimos, que são especificadores. Requisitos é o hiperônimo. Se a banca tivesse perguntado, decência e seriedade são o quê? Aí você teria marcado, hiponímia, nem havia essa opção. Mas como a banca marcou requisitos, requisitos é o quê em relação ao que foi dito? Geral, hiperonímia. Resposta letra D. Tá bom? Foi. Questão 7. Questão 7, a banca diz. Nesse segmento, o termo mal é um hiperônimo. Ou seja, um termo de conteúdo geral se refere a um termo específico anterior. O item abaixo, em que o segundo vocábulo é um hiperônimo do termo anterior. O máximo que você ficaria em dúvida aqui seria entre A e E. Tá bom? Por quê? Porque elas têm a A e a E têm o mesmo tipo de retomada. Só que uma retoma de um jeito e a outra retoma de outro.
Nesse segmento, mal é hiperônimo. O que ele quer é em que o segundo vocábulo vai ser hiperônimo. O segundo é hiperônimo, então o segundo tem que ser geral. Na letra A, dezembro, não é específico? É, porque dezembro é um tipo de mês. Então, mês é geral, dezembro é específico. Compare a com a E. Insetos e mosquitos. Mosquitos não são tipos de insetos? Sim. Então, o hiperônimo é o primeiro e não o segundo elemento. A banca queria o hiperônimo como segundo elemento. Resposta, letra A. Então, olhe para cá, ó. A letra A é semelhante a E. Por quê? Porque ela tem uma relação coesiva de hiper barra hipo. E as outras? Vamos ver se as outras se assemelham a elas. Vamos ver a B. A B, semanas e dias. Semanas e dias, existe uma relação de tipo D? Dia é um tipo de semana? Semana é um tipo de dia? Não. O que há aí é uma relação de associação, uma relação associativa. Então, a B é diferente delas. Vamos ver a C. Doença e febre. Doença e febre. Febre é um tipo de doença? Doença é um tipo de febre? Não. Então, estamos falando de palavras que estão no mesmo campo semântico. B é igual a C. D, região. Região e estado. Tá, olhe para cá. A D é igual a A. Desculpe, a D é igual a E. Ó, por quê? Porque estado é uma região. Ó, veja, região é um termo geral. Região é um termo geral. Ah, eu moro nessa região. Região, você pode estar falando de região norte, sul. Você pode estar falando. Região é um termo geral que você pode usar para bairro. Ah, ó, o rapaz que mora aqui na minha região, olha, invadiu aqui a minha região. Região é um termo muito genérico. Você pode dizer assim, olha, não invada a minha região aqui, tá? Fique aí no seu cantinho. Então, a gente está indo do geral para o específico. Então, vê, deixa eu brincar aqui, ó. A, que foi a resposta, é semelhante a E, que é igual a D. A E é igual a D. Por quê? Porque nos dois casos eu fui do geral ao específico. Comecei com hiperônimo. Tá bom? Já doença e febre não, né? Tudo bem? Pegou? Não, febre não é doença. Febre é sintoma. Isso caiu numa outra prova da FGV, muito legal, que era assim, perguntava se havia uma relação de geral específico de febre e doença. Isso aí cai muito em prova. Fique ligado, foi até bom alguém perguntar no chat. Adriana, febre não é um tipo de doença? Não, febre é sintoma. Febre é consequência da doença, entendeu? Então, febre é um sinal da doença. Então, eu não estou dizendo que febre seja um tipo de doença. Aliás, a sua mãe nunca falou para você, quando queria que você saísse da cama, assim, febre não é doença, não. A minha dizia, levanta daí, que febre não é doença. Ou seja, febre não é, doença não é hiperônimo de febre, elas estão apenas no mesmo campo semântico. Cuidado, hein? Então, a C não é igual a D. A C é igual a B. Associação. A Josi ainda melhora. Febre é uma resposta imunológica. É. Na semântica, a gente diz que é do mesmo campo semântico, tá bom? Mas muito legal você perguntar isso, tá? Resposta letra A. Viu? Pura lógica. Semântica é lógica. Semântica é análise do sentido dos vocábulos. E muitas vezes você nem precisa de contexto. Você viu que muitas questões aí não vêm no contexto, não vêm inseridas em frases. Próximo bloco, não vou te enganar. A gente vai fechar nessa questão da FUNRIO para depois destruir com a FGV e afins. Vamos fechando aí, questão 8. Aproveite aí para fechar o bloco. Para esse trabalho, você precisará utilizar uma caneta,
uma prancheta e um bloco de papel em que fará as anotações diárias. Todo esse material será fornecido pela empresa contratante. Aí a banca diz: a informação acima usa o hiperônimo material para. De fato, material é um hiperônimo do que foi dito. Por quê? Porque está retomando caneta, prancheta e bloco de papel. Tá, entendi o enunciado. Agora, compare as alternativas. Ó. Englobar os hipônimos, substituir os sinônimos, evitar a ambiguidade, duplo sentido, desfazer a polissemia, vários significados. Polissemia é uma coisa que você vai estudar comigo ainda. Ampliar a conotatividade de caneta, ou seja, caneta está no sentido conotativo, figurado, caneta, prancheta e bloco de papel? Não. Resposta, letra A. Englobar os hipônimos caneta, prancheta e bloco de papel. Por quê? Porque é um termo de sentido geral que se refere a outros específicos que apareceram no texto. Linda essa definição. E olha a letra B, não são sinônimos. Veja, caneta, prancheta, bloco de papel são hipônimos, não são sinônimos, eles não têm o mesmo sentido. Eles são hipônimos de material. Não havia ambiguidade, não havia polissemia. O que é polissemia? Você vai estudar. Polissemia é, o nome já diz, polissêmico, polissemia. Vocábulo polissêmico é aquele que tem vários significados. Então, por exemplo, quando eu digo canto, canto pode ser o canto da sala, o canto da cantora, né? Então, isso seria polissemia. E eu não tenho aqui nenhuma palavra com vários significados. E sentido conotativo, denotativo, você já estudou aqui no curso, é o sentido figurado. Então, até por eliminação, resposta letra A. Tudo bem? Agora, prepare-se. No próximo bloco, nós vamos, para fechar, voar com questões mais complexas que, no entanto, serão aí resultado do que você já aprendeu. Só para eu dizer para você que aqui você vai ver o melhor e o mais complexo desse assunto.